Então, aqui, ó, como organizar. Quais são os segredos do TCC Enfermagem, Tiago? Está aqui, ó. Então, lembra que eu falei das etapas do processo? Primeira coisa é você escolher um tema. Olha lá, então você precisa escolher um tema que seja relevante e de interesse na área da enfermagem, levando em consideração a disponibilidade de recursos e a viabilidade da pesquisa. Tá? Então, assim, não adianta eu ter uma ótima ideia e eu querer entrevistar os 400 profissionais de enfermagem do hospital onde eu trabalho. É muita gente, tá? É muita gente. A não ser que você possa fazer um questionário em que possa trabalhar perguntas fechadas para poder facilitar uma análise estatística, por exemplo. Perdão. Mas você precisa pensar, se você consegue, por exemplo, viajar o estado do Espírito Santo todo, igual eu fiz no meu mestrado, você vai ter tempo para fazer isso? Você vai ter tempo, logística para poder fazer o seu TCC, então precisa pensar em recursos científicos e extracientíficos. Já disse isso aqui também em aulas anteriores, tá? Então tem que pensar nisso. Um tema que seja relevante na área da enfermagem. Tiago, como é que eu vou saber que meu tema é relevante? De novo, faço o convite aqui no meu canal. Existe um vídeo muito legal chamando Será que meu tema é relevante? Te convido a assistir, então, para você escolher o tema e depois correr lá e assistir a aula para ver se o seu tema é relevante. Depois que você escolheu um tema, definição do problema de pesquisa. Olha aí o problema, você precisa delimitação do problema a ser investigado com perguntas claras e objetivas, né? Lembrando que na ciência você não pode fazer juízo de valor. Isso é bom, isso é ruim? Não é assim que a gente faz perguntas de cunho científico. Então, percebam, preciso definir um tema, preciso definir um problema através desse tema escolhido. Depois, preciso fazer uma revisão de literatura. Ela precisa ser abrangente, com o objetivo de identificar e analisar os principais estudos e pesquisas já realizados sobre o tema escolhido. Cara, pensa assim, ó, eu estou fazendo alguma coisa pela primeira vez. Se tivesse um manual de uma pessoa que já fez alguma coisa parecida, você ia querer ler? Eu gostaria. Então, estou fazendo alguma coisa pela primeira vez, mas tem algo ali, alguém já escreveu que fez alguma coisa parecida com o que eu estou querendo fazer. Então, eu posso dar uma lida para ter ideia de como ele fez para eu fazer. A revisão de literatura é mais ou menos isso. Né? Na vida real, por exemplo, minha irmã viajou para a Europa. Então ela estava me contando, ó, desci no aeroporto de Paris, o aeroporto já tem integrado o metrô, já comprei a passagem de metrô. Falei, nossa, Thaís, como é que você fez para... Como é que você sabia aonde era o metrô? Como é que faz para comprar a passagem? Ela, Tiago, eu pesquisei antes de ir. Então, olha só, ela pesquisou antes de chegar. Então, você não pode fazer um TCC sem antes pesquisar pessoas que fizeram algo parecido com o que já fez. Tá certo? Você precisa desse substrato, desse aporte inicial de conhecimento. Lembrando que o conhecimento ele é histórico e social, né? Quer dizer, não existe um conhecimento novo que partiu do nada. Ele sempre é derivado de estudos anteriores. Então, a revisão de literatura é um ponto fundamental para você fazer o seu TCC. Não existe um TCC sem uma revisão de literatura que seja abrangente, que possa pesquisar coisas importantes do tema que você escolheu. Então, você precisa disso. Tiago, como é que eu vou fazer essa revisão de literatura? O curso do meu TCC está on. Vou falar de novo aqui. Eu mostro para vocês a forma correta de fazer uma revisão de literatura para você ganhar tempo, sair da glodice livresca, parar de ficar consumindo um monte de artigos sem objetivo. Fechou? Depois, a gente vai para a definição de uma metodologia. Aqui é o que eu falei, é o cerne. Então, assim, se a gente pensar que o trabalho científico é uma casa, o tema e o problema é a base. A metodologia são as paredes. Sem uma boa metodologia, o seu trabalho não fica de pé.
Então, você precisa escolher a abordagem da pesquisa. Se é quantitativa, se é qualitativa, se é mista. Que métodos e técnicas você utilizou para coletar dados, para analisar dados. Não esqueçam que aqui também entram os aspectos éticos, porque assim, não adianta eu te falar que você vai fazer um TCC em 30 dias se o seu TCC utiliza, por exemplo, seres humanos como fonte de coleta de dados. Esquece, você não vai conseguir fazer um TCC em 30 dias se você utilizar seres humanos como fonte de coleta de dados. Precisa passar em comitê de ética, precisa de carta de aceite do estabelecimento onde você vai coletar os dados. Não dá. Tá certo? Então, uma boa metodologia de pesquisa é a parede que vai sustentar todo o seu trabalho. Depois, precisa coletar os dados, vai realizar a coleta de dados de acordo com a metodologia que você escolheu. Quer dizer, se vai utilizar questionário, entrevista, grupo focal, outras técnicas de pesquisa, tá certo? Para você coletar os seus dados. Depois de coletados os dados, eu preciso analisar e interpretar, né? Então, aqui, você vai fazer o processamento dos dados coletados, utilizando técnicas estatísticas ou métodos de análise qualitativa, né? Como, por exemplo, análise de conteúdo, né? Interpretação dos dados obtidos. Tá? Então, percebam vocês que tem etapas que precisam ser seguidas. Se você seguir essas etapas, pessoal, não tem erro, não tem. Depois você precisa fazer a redação do trabalho, né? Você precisa organizar as informações de forma clara e estruturada, incluindo introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Lembrando que a redação do trabalho científico não quer dizer que você que é científico, que você vai usar palavras difíceis. Pelo contrário, tá? No TCC, um trabalho científico, ciência, você deve pensar assim, deve ser o mais claro e simples e objetivo possível para um leigo entender. A gente precisa fazer ciência para todo mundo. E quando a gente usa a palavra difícil, a gente dificulta esse entendimento. Então, seja o mais simples e claro possível. Claro, não estou dizendo aqui que você vai usar gíria, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que você não precisa usar uma palavra difícil, ficar olhando palavra no dicionário, para poder escrever bonito que o seu trabalho é científico. Não, galera. Um trabalho científico, menos é mais. Então, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Isso é basicamente o que vai ter na redação do seu trabalho. Depois, você precisa fazer a revisão e edição. A revisão é muito importante. Vai minuciosamente revisar o seu trabalho para corrigir erros, né? Gramatical, erros gráficos, consistência de argumentos, né? Lembrando sempre que os seus parágrafos devem conversar um com o outro, então, coesão, clareza e coerência é muito importante no TCC, e adequação às normas, né? As normas da ABNT é fundamental para você fazer um trabalho a contento e que tenha sucesso aí para avaliação da banca. Depois você precisa fazer a apresentação oral. Você vai preparar a apresentação, né, perante a banca examinadora, vai preparar os seus slides, vai praticar a apresentação, é isso? Então, assim, não seja tolo e imprudente de chegar lá na hora e você querer improvisar. Não. Você precisa treinar várias vezes em casa, várias vezes na frente do espelho, contando com o relógio que tem tempo para apresentar. Quando passa o tempo, é descontado o ponto. Então, você tendo certeza do que você vai apresentar e treinado várias vezes, aí sim você pode, lá na hora, se acontecer alguma coisa, tentar improvisar. Mas treine muito antes para, se quiser improvisar alguma coisa, você já esteja bem treinado. E o que você precisa demonstrar lá para a banca? Segurança e domínio do conteúdo. Segurança e domínio do conteúdo. E você só consegue demonstrar segurança e domínio do conteúdo quando você se dedica e faz o seu trabalho. Agora, quando você compra um trabalho, pede outra pessoa para fazer, você não tem segurança e domínio, porque não foi você que escreveu. Aquilo não foi criado por você. Então, por mais que você leia, você corre o risco, então, de cair numa armadilha do trabalho comprado. Então, não faça isso.
Né? Aqui no TCC Taon você vai aprender a fazer o trabalho sem depender de ninguém. Isso que é importante. Porque se você pagar o seu trabalho para fazer aqui na graduação, você vai fazer uma pós-graduação e tem outro TCC para fazer e você continua não sabendo. Vai ter que pagar novamente. Então, quem aprende não depende. Isso aqui no TCC Taon é lei. Então você vai entregar, né, entrega e defesa do TCC, vai participar da defesa oral perante a banca, respondendo questionamentos e defendendo as conclusões obtidas. Então a banca vai te perguntar, vai fazer perguntas. Mas você precisa ficar com medo? Não, porque no meu curso eu te mostro o que a banca vai te perguntar. Então você já vai chegar lá preparado, tá certo? É claro que não dá para abranger tudo que a banca vai perguntar, cada banca é uma banca, cada professor é um professor, mas em linhas gerais, o que a banca vai te perguntar, o que a banca pode te cobrar, você já chega lá sabendo, então você diminui a ansiedade e aumenta as suas chances de sucesso.